Gente, boa tarde para todo mundo. É uma alegria estar aqui no FLI Araxá. Uma honra muito grande, a gente está participando desse evento. As 3 pessoas se sentam em 3 cadeiras centralizadas no centro do palco, ao redor de uma mesinha que carrega 3 copos de água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Márcio Kettner, um homem branco de cabelos escuros, cacheados e curtos rente à cabeça. Ele traja calça jeans escura e uma blusa branca com uma estampa na frente. Usa óculos retangulares de aro preto e no pescoço usa um crachá do evento. A segunda pessoa sentada é Thalma Macedo, uma senhora de cabelos brancos, lisos e curtos. Ela traja calça preta e blusa de mangas 3/4 no tom alaranjado. A terceira e última pessoa é Frederico Oliveira, um homem negro de cabelos escuros que estão prendidos em um coque no alto da cabeça. Possui também barba no mesmo tom. Ele traja calça preta e blusa branca com uma estampa em preto e branco na frente. No pescoço, ele usa um crachá do evento. Na frente do palco, é possível ver a primeira fileira da plateia. Então, está do lado de cá o Márcio Kettner. Deixa eu ler aqui umas coisinhas sobre ele. Ele é um rapaz de 23 anos, que é natural de Pirassununga, mas mora atualmente em Uberaba. E ele, segundo ele se descreve assim, que é uma pessoa que gosta muito da terra, do interior, de histórias, um café e uma boa prosa. Gosta de gente, da vida e de jabuticaba, né? Escreve como se fotografasse. Preza a força do som e a liberdade do sentido. Tem sob a sua autoria o livro Sob o Sono dos Séculos, que está aí, não está, Márcio? Ah, está de cá. E que foi lançado Laranja Original em 2022. E já participou da 31ª e 32ª edições da antologia Conto Brasileiro Hoje, da RG Editores, e da antologia virtual em homenagem aos 90 anos de Augusto do Campo, Balada Literária. Eu estou comentando com eles aqui, gente, que eu trago papel, tá? Mimeografado, xerocrado, lembra? Xerox, a álcool? É quase. E ele também, o Márcio, ele ministra aulas de literatura num cursinho de Educação Popular da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde estuda. Tá beleza? Esse, então, é o Márcio. E, então, nós vamos conversar com ele a respeito disso tudo que ele falou aqui, que nós comentamos, e vamos também estender mais o assunto. E já vou apresentar para vocês também o Frederico Oliveira, que é um poeta também de Uberaba, e que ele é natural de Uberaba, professor há mais de uma década na área das ciências humanas. Olha para você ver que riqueza. É músico, escritor e poeta. Leciona escrita criativa, escreve trilhas sonoras, tem 3 livros lançados. E escreve para diminuir as distâncias. E a palavra dele atualmente é asa, com um C na frente, que fica casa, tá bom? Então, nós vamos começar aqui com o Fred, porque nós vamos explorar o máximo possível. Ele já ao se descrever como músico, escritor e poeta, nós já vamos logo começar passando a palavra para ele e pedir que ele já comece para dar uma harmonizada no ambiente com essa parte da música na vida dele. Tá bom, Fred? Queria convidá-los, primeiramente, boa tarde. Queria convidá-los a fecharem os olhos, aqueles que aqui se encontram e aqueles também que se encontram em suas casas. Talvez isso não tenha sido, né, pedido em nenhum momento aqui nesse lugar. Talvez seja uma quebra de protocolo. Mas fechem seus olhos. E lá vem o meu barquinho, todo enfeitado de luz. E lá vem o meu barquinho,
todo enfeitado de luz. São José, o barqueiro, entra nessa casa dentro, ilumina os quatro cantos com o Santíssimo Sacramento. São José, o barqueiro, entra nessa casa dentro, ilumina os quatro cantos com o Santíssimo Sacramento. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos então já que o Fred já se apresentou dessa forma tão maravilhosa, tão deliciosa. Vamos começar então a conversar, Fred? Bora. Falar sobre o nosso tema, Vamos falar. sobre a poesia hoje em dia. Então, assim, a gente sabe que poesia é um tema muito amplo, porque se a gente pode até ficar pensando, afinal, o que é, afinal, poesia? Será que esse texto é poesia? Será que aquilo que ele escreve é poesia? Será que o menino falando seus versos ali na rua, ele está fazendo poesia? Então, como que anda? Onde que está a poesia? Onde que você encontra a poesia? Em todas as vertentes que ela tem, que ela se apresenta, como você identifica? Veja bem, essa é uma pergunta que a gente pode responder de um jeito, digamos, simples e reduzir a pergunta à máxima. A poesia a gente encontra em todos os lugares, ela se encontra em todas as coisas, partindo de uma ideia de informalidade, né? Mas do ponto de vista da escrita, do ponto de vista do olhar do poeta, daquilo que tem sido feito enquanto poesia nos dias atuais, a poesia, sim, ela está em tudo, mas ela depende desse filtro, né, do olhar, da escrita, do tato, da sensibilidade. E aí, portanto, não está reduzida somente a gente a enxergar o extraordinário, coisa essa que os grandes poetas fizeram com muita competência, né? Que existem os grandes temas da poesia. A poesia, na verdade, ela é a mãe fundadora da literatura. A gente encontra, né, a poesia como, né, a fundadora da palavra, né, enquanto expressão de vida, expressão de arte, fundamentação histórica, filosófica. Vide, né, os primeiros textos gregos, a Odisseia, a Ilíada, Gilgamesh, né, Gilgamesh. Então, portanto, ela vem de uma longa tradição. E aí dizer, né, o que é essa poesia hoje em dia, né? A gente tem que pensar da seguinte maneira: o que é a poesia do ponto de vista da escrita, né, do olhar do poeta, o tipo de poesia que está sendo feita, que está sendo escrita, as diferentes dimensões que essa poesia alcança, as diferentes plataformas, os diferentes veículos, os meios, as pontes que ela atravessa para chegar até o outro. Mas também a gente pode olhar para a gente, olhar não para o extraordinário, mas para o infraordinário, que é um conceito do George Perec, né, que é para esse lugar onde a gente não costuma deitar os nossos olhos, onde a gente, né, não tem a intenção de observar, e desse lugar extrair significado e extrair sentido. Posso deixar de mencionar, né? Eu estou aqui diante da minha família, e aí enquanto a Thelma me fez essa pergunta, onde você vê poesia hoje em dia, né? A Maria, minha filha, estava aqui de cabeça para baixo, jogando o cabelo por cima da poltrona, e aí eu falei assim, nada como o infraordinário para nos alimentar, né? Então eu acho que parte desse lugar, acho que a gente tem uma grande ponte chamada poesia. De um lado a gente tem o extraordinário, do outro o infraordinário, e o poeta fica transitando nesses dois lugares, tentando extrair dali, né, sentido e significado, né, e mais do que nunca tentando dar dimensão, tentando dar, né, forma àquilo que é a matéria-prima da poesia, que é a palavra. É isso mesmo, né?
Ô, Márcio, então vamos colocar o Márcio na roda aqui, né? E você, como que você reconhece a poesia? Entende a poesia hoje em dia? Aonde ela te toca? Onde que você a encontra? Onde? Como? Assim, nos ares, por aí, né? Nos cabelos da menina. Onde que está a sua poesia? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer a todo mundo que veio aqui ver a gente, especialmente minha namorada, Ana Júlia, meu sogro, minha sogra, todos os amigos, professores, queridos aqui. Acho que dizer que a poesia, para mim, depois de alguns anos escrevendo e pensando sobre isso, e principalmente lendo e conhecendo outros poetas, eu entendo hoje a poesia como uma das mais perfeitas formas de devolução daquilo que nós temos no mundo, daquilo que nós recebemos de nossa existência. Então, eu estou caminhando, eu acredito que na minha produção de poesia, tanto do meu entendimento da poesia que já foi escrita, como algo que se devolve ao mundo de tudo que você recebe. Eu acho que eu sou um pouco fiel a essa característica. Como o Fred disse, a gente pode ver poesia em tudo, e é ótimo que se veja a poesia em tudo, que ela não habite só os livros, só aquela coisa acadêmica que as pessoas acham difícil, que as pessoas não gostam, que as pessoas se esquivam porque precisa pensar, porque precisa sentir. E a gente vive hoje num mundo muito rápido, muito superficial. Tudo tem que ser muito devorado, né? De uma maneira muito urgente, só que sem se absorver, sem se entender qual o fundamento daquilo, qual o porquê daquilo. Então, na contramão disso tudo, valendo-se um pouco de uma utopia que eu gosto muito de citar, um poeta baiano, chamado Dalmo da Costa. Ele diz que o rio tem uma utopia, e ele diz que a utopia do rio é a de que ele sozinho vai adoçar o mar imenso. E a utopia do rio é uma das coisas mais bonitas que eu já vi alguém formular, porque ele não para de correr. E se a gente olha de fora, a gente acha que a luta está sempre perdida, porque o mar é gigantesco e ele nunca vai ficar sem sal. E o rio tem a utopia de sempre ir contrário a isso. Então, a gente se dedicar à poesia, se dedicar a ler, a aprender com ela e, na medida do possível, produzi-la, é uma forma de devolução que, para mim, sem sombra de dúvida, é uma coisa um pouco contra a corrente dessa oh, meu Deus. Superficialidade. Obrigado. Superficialidade que nos cerca. Eu acho que é um pouco disso. Que beleza, que imagem linda essa da utopia do rio, né? É a luta do poeta, é adoçar o mundo, apesar do mundo ser o que é. E então, pegando por essa ideia, vamos colocar aqui na mesa agora, Fred, para a gente discutir, para a gente conversar. Discutir não, para a gente conversar. Essa questão mesmo o poeta, a gente sempre tem aquela ideia que o poeta é o sonhador. Não. Que o fingidor é o sonhador, é aquele que anda no mundo da lua, pensando, só observa as coisas lindas, maravilhosas, o perfume da flor, a beleza da moça. Isso tudo também, que isso também é vida, né? É uma porcentagem grande da vida. Mas também, como é hoje em dia, a gente olha para o mundo hoje, né, Márcio? A luta, parece que as coisas estão muito afloradas, não é? Tudo muito aflorado, os sentimentos muito aflorados. Os ódios, os rancores, os preconceitos, as lutas mesmo sociais, interraciais, dos povos, os refugiados. Nossa, é muita coisa. Igual o Márcio falou, a gente não sabe se hoje está mais ou se a gente está tendo acesso muito rapidamente a tudo que acontece, né,
pela rapidez da internet, de tudo. Então, e o poeta poeta-se, poema-se, olhando esse mundo caótico? Excelente questão. Enquanto você falava, Thelma, me veio uma imagem que eu penso que todo aquele que faz um exercício de pensamento, né, um exercício filosófico de pensar a vida, né, isso está na tradição da filosofia, das ciências humanas no geral, mas de cientistas, de matemáticos, enfim. Aqueles que tiram um pedaço do seu tempo para vivenciar o ócio, né, esse ócio criativo, né, todos eles estão, de certa maneira, fazendo um trabalho, né, de empurrar a pedra para cima da montanha, né, meio que uma tentativa de esgarçar, de dilatar o tempo e, ao mesmo tempo, de comprimir. Um movimento contrário, né, um movimento de resistência, né, de força. Coincidentemente, né, eu estou lendo um livro do Lawrence Ferlinghetti, né, que ele fala, né, da subversão que é o gesto poético. E nesse sentido, essa imagem, né, que foi construída do poeta enquanto um ser romântico, admirador das coisas extraordinárias, das estrelas, né, que narra com perspicácia, de maneira detalhista, os cenários, né. Não sei até que ponto essa imagem ela é benéfica para a gente pensar a poesia hoje em dia, né? Porque a gente tem que pensar que a razão e mesmo a poesia, a arte, ela é construída historicamente e ela passa por um processo dialético de transformação. E hoje existem questões que são latentes, né? E aí, nesse sentido, o poeta ele tem um trabalho de tempero, né? De temperar, através das palavras, o sentido e o significado que ele quer construir no tempo que ele vive. Então, existem, sim, uma série de questões que a gente pode levantar. Inclusive, eu e o Márcio, a gente trouxe aqui alguns livros que poderiam, de certa maneira, né, demonstrar a magnitude, né, a constância, a diferença, né, da produção poética contemporânea. E de que maneira essa produção ela é variada e tem diferentes pautas, tem diferentes questões que ela levanta. Mas, no fim das contas, né, o poeta hoje em dia e o poeta ao longo da história, o que ele está fazendo é esse trabalho, né, diante do tempo que ele vive, né, ou ele dilata ou ele comprime esse tempo, mas é um trabalho com a palavra. E a maneira como ele trabalha a palavra vai revelando as questões latentes da sua história e da história que ele está observando, dos lugares que ele está vendo. Então, não necessariamente ele é esse cara que cai dentro do buraco ao observar as estrelas, né? Porque lá dentro do buraco tem poesia também. Lá dentro do buraco está cheio de poesia, né? Cair também é poesia, né? E, enfim, é isso. Ô Fred, eu acho que só complementando uma coisa, eu acho que é uma frase que sintetiza bem a preocupação do poeta, que acho que precisa ser um pouco disso, aquela história do Caetano, é preciso estar atento e forte. Eu acho que a gente eu acho que precisa se desconstruir, acredito que já tenha se desconstruído, mas preciso reafirmar a necessidade de desconstruir a ideia de que o poeta é um sujeito a par da sociedade, que está num Parnaso, em algum lugar em que não se tem contato, em que não se pode alcançar, porque é preciso estar atento e forte à realidade, né? A realidade que é difícil, portanto forte, e que é riquíssima, portanto atento. Então, eu acho que é um pouco dessa síntese, assim, conversando com o que o Fred jogou, né? A gente tem aqui inúmeros livros, e é claro que faltam milhares deles aqui para tentar sintetizar o que é a poesia hoje. Todos eles respondem às mesmas atenções e às mesmas fortalezas de cada um dos poetas em seu local de habitação, em seu local de pertencimento. Cada um deles tem a sua vontade, o seu ideal, a sua preocupação, e todos eles, unidos, constroem a força que a poesia brasileira tem hoje, né? Que é uma coisa, assim, sempre um pouco, né, marginalizada quando comparada à prosa. A gente não vê livros de poesia assim, muito, muito bem vendidos, com exceção assim, de duas felicidades, né, que são esses dois aqui, da Cida Pedrosa e da Luísa Romão, que são vencedoras do Jabuti.
2020, 2022, Solo para Vialejo, e também Guardamos Pedras Aqui. Isso foi uma surpresa assim, muito agradável para todos nós que fazemos poesia, porque são mulheres fortes, que têm uma literatura muito forte, uma poesia ímpar em qualidade, e que levam o nome da poesia e a força da poesia para um lugar que ela merece estar, assim como a prosa merece estar. Acho que não é uma questão de competição, é uma questão de complemento. Que legal. A gente não vai ter. O ideal seria que a gente tivesse um tempo maior para a gente dar uma destrinchada nesse tesouro que eles trouxeram. Mas a gente não vai ter tempo, tá? Porque depois eles lá fora, na hora do bate-papo, a gente pode conversar, ele apresentar os livros. De repente tem até aí na feira, aí lá na biblioteca, na livraria, para poder comprar. E falando a respeito disso, e inclusive os deles, que eles estão lá também, certo? Então, hoje nós vamos ficar centrados só nos deles, tá bom? Nesse momento aqui. E falando a respeito disso, Márcio, de como que o livro publicado, o livro de poesia publicado, ele não tem tanto... ele não anda tão longe quanto os de prosa, os romances, a outra literatura, né? Mas o mais interessante é que todo mundo gosta de... Eu, com exceção daquele lá que o Caetano fala, do poeta músico que não gosta de poesia. Com exceção dele, a maioria das pessoas que a gente conversa, todo mundo gosta de poesia. Lembra de um poema, sabe? Mas na hora de ir na livraria comprar, não compra o livro de um poeta. É mais difícil a gente conseguir vender livros de poesia do que vender o romance, o best-seller. Eu acho até que livros de poesia não são best-seller, né? Muito poucos, né? E aí, gente, então agora gostaria da gente conversar aqui, como o Frederico ele trabalha com música, vamos ver como que nós, aqui no Brasil, eu tenho comigo uma ideia que nós, aqui no Brasil, a maioria, uma grande parte do povo brasileiro foi alfabetizado com a música brasileira, ouvindo música. Porque muitas vezes antes de ter a escola para todo mundo com mais facilidade, as pessoas ouviam músicas, e músicas de muito boa qualidade. Quando você pega um samba de 1930, de Noel Rosa, a música popular brasileira, muito boa e que fica no imaginário. Eu falo hoje em dia, Fred, que tem que eu comparo, tem uma música do Skank, que fala sobre a Morena Nacional, acho que fala, Garota Nacional, com seu vestidinho preto indefectível. E a juventude todinha canta, indefectível. Aí ele falou, onde que a gente iria aprender essa palavra se não fosse na música? Porque se o professor tivesse mandado o menino, ele ia pular essa palavra, né? Então, vamos conversar um pouquinho disso, a poesia hoje em dia e a música. Como que a gente poderia trabalhar isso? Thelma, eu queria, antes de entrar nessa sua provocação, seria importante a gente retomar o que você estava dizendo em relação à questão, o fato da poesia, todo mundo tem um contato com ela, de todos, de uma maneira ou de outra, saber, né, algum versinho, e às vezes saber algum tipo de aforismo e não saber que esse aforismo faz parte, de repente, de algum poema. Mas a gente tem que entender também a poesia, além de ser, né, uma expressão da literatura, mas também como uma expressão que confere sentido e significado a todo tipo de arte. Então, quando a gente fala que a poesia não é best-seller, eu vou ter que discordar. Porque quando você lê, por exemplo, Um Tordo Arado, ele está repleto de poesia. Ele está repleto de poesia. Então, assim, embora a gente não tenha livros de poemas entre os mais vendidos, a poesia ela está perpassando, enquanto expressão, todas as formas de arte. E a poesia hoje em dia, mais do que nunca, né, a poesia, o gesto poético, o ato de fazer poesia,
ele se expressa conversando com as outras artes, enquanto, né, expressão, enquanto meio, enquanto plataforma de acontecimento, seja nas artes visuais, seja na música, seja nas intervenções, seja no espaço, seja na arquitetura, seja na própria prosa. Hoje, inclusive, a gente tem um conjunto de autores que é bem difícil da gente identificar que tipo de texto que eles estão escrevendo, porque eles chamam isso, inclusive, no texto lá do Laurens Ferlingit, ele fala o seguinte, que a poesia hoje é prosa. Né? Então, nesse sentido, você pega, por exemplo, autores que estão vendendo, a Aline Bay, que é uma best-seller, eu identifico aquilo como uma poesia. É uma poesia. E aí existem controvérsias, a questão da métrica, a questão de como o autor está dispondo do texto, ou mesmo fazendo com que aquele texto chegue até o seu, né, leitor. Então, nesse sentido, é uma maneira da gente pensar, né? A poesia como forma de expressão, né? E o poema como um lugar onde a poesia acontece, a prosa como um lugar que a poesia acontece, e, nesse caso, também a música. Então, é importante a gente ver isso, né? Porque, de fato, no Brasil, a gente tem uma tradição de grandes letristas. Né? A gente cairia aqui no senso comum, mas é um senso comum da gente, né, abordar. Veja bem, Chico Buarque, né? Gênio. Caetano, gênio, né? Fernando Brant, gênio, né? Então, nesse sentido, a gente teria aqui uma série de nomes para a gente mencionar, e é muito importante, inclusive, que a gente deixe claro que a música, como também uma forma de expressão poética, através das suas grandes letras da música popular brasileira, nos coloca justamente nesse lugar de que a poesia, sim, ela está em todos os lugares, que a poesia faz parte da nossa vida, e de que, sim, a poesia hoje em dia, além da música, ela atravessa a nossa vida. Perfeito. E aí, Márcio? Completa aí para nós. Você que tá, Poxa, mas completar depois do Fred? O título do... Não, continua aí. É difícil. O título do livro do Márcio é um verso do Chico Buarque. Do Chico Buarque, de uma música do Chico Buarque, Rosa dos Ventos. Eu não sou muito bom para título, não. Eu deixo para quem sabe fazer, né? Aí a gente vai lá e toma emprestado. Com todo respeito, é claro, mas a gente toma emprestado. Então, Sob o Sono dos Séculos é um título do Chico Buarque, de uma música chamada Rosa dos Ventos. Eu acho que muita gente conhece, foi gravada por Maria Bethânia, por outros nomes da canção popular. Eu acho que isso que o Fred falou assim, se concretiza quando a gente vê, por exemplo, o Chico ganhando o Prêmio Camões, que é talvez o maior prêmio da língua portuguesa, talvez não, é o maior prêmio da língua portuguesa, né, em produção de língua portuguesa, e o Chico ganhou, por mais que os romances sejam ótimos e os contos também, ele ganhou porque ele escreve letra, tem 50, 60 anos, entendeu? E ele venceu o regime militar com isso, e ele está até hoje com a qualidade impecável, né, de produção poética, né? Ele escreve livros e tem publicado livros recentes, né? Mas o que deu o Prêmio Camões a Chico Buarque de Holanda foi a poesia que ele cantou em tudo que era lugar, então, e que o mundo todo, sobretudo o Brasil, canta. Então, é a concretização da força que o Fred comentou, né? Exato, o Bob Dylan ganhando o Prêmio Nobel, né? Quando esses compositores que durante anos foram vistos como populares, e esse popular, infelizmente, num sentido ruim do termo, quando não era para ter, mas num sentido de algo menor, né? A música popular seria menor do que a música erudita. Então, eu acho que assim, essa coisa sem pé nem cabeça que foi sustentada, agora se quebra com a concretização desses prêmios. Eu acho que esse reconhecimento, né? Gente, ótimo, é isso mesmo. Nada como conversar com quem entende. Muito obrigada pelas explicações. Mas, então, aí, nesse hoje em dia, que a poesia transita, que nós estamos aqui para conversar, nós temos a questão que a gente não pode passar batido, que é a internet. E como que as redes sociais, as postagens em internet, os blogs, né? Acho que ainda existe blog, né? Instagram e tudo isso que se publica de internet, eu conheci muitos poetas excelentes, maravilhosos,
que não têm nada publicado. Eu os conheci pela internet e os sigo pela internet admirado, assim, amando, vendo, gente, que coisa maravilhosa. Então, eu queria conversar um pouco com vocês agora a respeito disso, como que é essa questão de publicar as suas coisas na rede social, nas redes sociais, e também de ter a questão de, hoje em dia, eu não sei, eu vou falar um achismo, mas eu acho que está mais fácil de publicar. Está mais fácil publicar um livro físico? Está mais fácil, atingir um público, ou o livro físico atinge menos, ou se eu publicar na internet, no e-book, não sei nem como é que funciona, gente, vocês me desculpem, mas eu sou bem analfabeta nessa área. É um acesso mais fácil de você levar a sua poesia para adiante, seus textos, seus escritos para adiante do que, eu imagino, num tempo que ainda não existia tudo isso, que era necessário eu esperar que alguém publicasse esse livro, e eu no interior de Minas, que chegasse aqui o livro com alguns anos, muitos anos de atraso, e a gente tivesse acesso, que não era tão fácil, que esse livro viesse para a biblioteca pública. E hoje em dia, no celular, a pessoa publicou, igual teve aqui no dia da morte do Zé Célcio, o Marco Aurélio fez um cordel para ele aqui, na hora, e daí já estava publicado na internet, e gente comentando aí para o Brasil inteiro. Então, como que fica isso, Fred? Esse é um assunto que me interessa bastante, Thelma, até mesmo porque o meu primeiro livro, Numa Conversa com a Dor Eu Sorri, ele parte dessa inquietude. Eu sou de uma geração que viu uma série de autores conseguirem as suas publicações, porque num primeiro momento alcançaram sucesso através de blog, né? E a gente tem que entender que esse movimento dentro do digital, ele é um movimento de transição, né? A gente tem períodos que determinadas redes, plataformas, elas estão, né, em alta. Então, portanto, você tem o número de pessoas que migram para aquele lugar e começam a produzir. Então, aqueles que são os colonizadores do espaço acabam, né, conseguindo lá, né, até certo ponto, né, um lugar ao sol. E aí, aqueles que ficam com a sobra ficam lá degladiando. E aí migram de rede social, vão para outra, né? E no período anterior à pandemia, né, esse momento, né, muito ruim para as nossas vidas, eu já vinha exercitando um movimento de dia sim, dia não, dentro dos caderninhos que a gente vai acumulando, né, na nossa vida de escrita diária, né, de cotidiano. Eu vinha postando um poema, um trecho de prosa, alguma coisa ou outra no Instagram, né? E eu percebi que estava tendo, né, até certo ponto, alguma entrada, estabelecendo um diálogo. Comecei a conhecer pessoas novas, pessoas de outras regiões, pessoas de outros lugares. Então, nesse sentido, construiu-se um diálogo. Aí veio a pandemia e isso se intensificou. Intensificou de modo que, dentro de casa, trabalhando como professor, dando aula online, aquelas inquietudes, aquelas questões que estavam ali, de certa maneira, né, aflorando, passaram a se transformar em textos que eu publicava diariamente, né? E aí, nesse processo, algumas coisas que foram escritas dentro, né, dessa dinâmica, né, compulsiva de estar tentando dizer o que sente, tentar compreender o que estava sentindo, eu fui selecionando alguns textos. Aí, com a ajuda de uma empresária da cidade, ela aceitou patrocinar o trabalho e aí veio à tona esse livro aqui. Eu penso o seguinte, que tem uma questão muito legal, que é o espaço para publicação, para a gente conhecer novas pessoas que escrevem, né, novas possibilidades de... As ferramentas são muitas, né? A gente tem ali o auxílio, inclusive, né, da plataforma, mas você tem outras ferramentas para explorar, a questão da imagem, da voz, do som, né? Enfim. Você tem uma infinidade aí de possibilidades. Então, nesse sentido, ele é muito positivo, né? A questão do alcance, a questão das pontes que são construídas para você, né, ter acesso a outros autores e as pessoas também terem acesso à sua produção. Mas a gente não pode se esquecer que, em se tratando de uma rede social, como, por exemplo, o Instagram, né, como qualquer outra rede social,
existem interesses econômicos gigantescos, grandiosos por trás de qualquer produção de conteúdo dentro dessas redes e, obviamente, né, que por existirem esses interesses econômicos, pode ser que aquilo que você esteja escrevendo ou aquilo que o outro esteja escrevendo não seja totalmente conhecido pelo grande público, se não gera aquilo que é conhecido como engajamento. Então, a possibilidade de escrever para as redes sociais, de alcançar as pessoas, de conhecer outras pessoas por meio das redes sociais, ela é muito boa. Mas existe um outro risco aqui, a gente retomar o início da nossa conversa em relação à poesia hoje em dia. Na sua fala você dizia o seguinte, que nós vivemos um tempo de muita volatilidade, efemeridade, onde as coisas são muito rápidas, intensas. Então, nesse sentido, a gente tem consumido de maneira muito intensa tudo aquilo que nos chega. E aí pode ser que, nesse sentido, a produção poética, daqueles que estão produzindo com intenção, com sentido, com significado, ela se perca nesse mar de informação. E a gente tem que saber distinguir, né, até que ponto uma coisa é meramente um grito, né, de socorro, né, uma mera produção para dizer estou aqui, e em que ponto existe um trabalho, algo que está sendo levado a sério, alguém tem interesse, que gostaria, né, de ter uma margem, de ter um espaço para chegar até os outros. Eu desconfio que muita coisa que é escrita, inclusive coisas que eu escrevi já no Instagram, que num primeiro momento lá, ao ganharem curtidas e mais curtidas e compartilhamentos, essas coisas já foram esquecidas, uma vez que o que importa é sempre essa efemeridade do agora, essa volatilidade. O que vem agora, né? A gente tá vivendo uma espécie de looping eterno, né, de sensações, onde a gente tem que a todo momento se alimentar do prazer da coisa nova, da coisa nova, da coisa nova, da coisa nova, da coisa nova. E nesse sentido eu penso que os poetas são prejudicados. Porque o trabalho poético é um trabalho de artesania, é um trabalho de cuidado, é um trabalho de minuciosidade, né? Não é uma coisa que a gente, né, tem que desconstruir essa imagem romântica do poeta, sabe, que está inspirado. Poesia também é transpiração, escrever também é transpiração, e muito mais transpiração, muito mais, né, é estudo. Então, nesse sentido, né, talvez a gente tenha que... É uma coisa para a gente pensar enquanto autor, enquanto escritor, né? Até que ponto, né, e eu me coloco nesse questionamento constantemente, porque lá estou, e assim o faço. Quem acessar aí, Frederico Coliveira, né, no Instagram, vai ver que tem um volume gigantesco de poemas, de poesia ali. Mas até que ponto isso está chegando, de fato, até o outro, e de que maneira isso que está sendo escrito está gerando, né, um eco significativo na vida das pessoas, que é a intenção do autor. Estabelecer uma ponte, estabelecer um espaço onde a gente possa, de fato, comunicar, a gente possa construir, a gente possa fazer arte. Aí tem que ter a brincadeira poética, né, onde a gente possa fazer arte, aí você coloca o pezinho na frente, onde a gente possa fazer parte. Isso, perfeito. É isso mesmo. Ô, Márcio, quer Diga. continuar pegada aí também? Eu acho que é um pouco disso que o Fred falou, porque nós dois estamos nas redes sociais, né? Eu acho que é um meio que a gente não tem muito como fugir, né? De divulgação, de expressão. A gente não se prende a ele, mas é um meio de chegar ao outro, né? E a gente tem que ter cuidado com isso. Eu acho que o Fred falou é muito importante, porque se recebe muita informação, se recebe muito texto, se recebe muita produção, é um bombardeio constante. E como que a gente vai filtrar tudo isso? Como que a gente vai entender o que vai ou não vai servir para somar a nossa vida? Porque eu entendo a poesia, né, a literatura como algo que soma. Então, um cuidado que nós temos que ter diariamente, eu, ele, todos nós que estamos usando, né, as redes sociais como veículo de expressão, como chegada ao outro, como ponte, nós temos que ter consciência disso e, assim, dedicação, cuidado, estudo, paciência, atenção, sabe? Saber que o poeta não é o sujeito que vai escrever qualquer coisa só porque veio à mente e aquilo vai ser publicado no Instagram ou em qualquer outra rede, e aquilo vai ser lido e vai ser curtido, comentado, e a pessoa vai se achar o melhor poeta do mundo, porque a gente sabe que poesia é uma coisa que leva tempo
para se fazer, leva tempo para se entender muitas vezes. Então, eu gosto de pensar que todas as pessoas podem escrever, sem sombra de dúvida, tem o direito de expressão, né, que deve ser garantido, e as redes sociais democratizam esse direito de uma maneira muito bonita, muito importante. Mas, uma vez que a pessoa, acho que sim, se entende como poeta ou como pessoa que quer se expressar, quer usar daquela fonte para construir as coisas, ela precisa entender que a poesia precisa desse estudo constante, dessa leitura constante, desse aprendizado. Então, a gente nunca vai parar de ler 200 mil poetas até a gente escrever um mísero versinho. E assim o mundo caminha, né? Todo mundo que está aqui nessa mesa publicado, né, nesses livros todos que a gente trouxe, eles são poetas que leem muito. E eu acho que é uma função meio básica da gente, para a gente ter cuidado sobre o que já foi dito, sobre o que já foi pensado, sobre as formas em que tudo já foi colocado, para que a gente possa dar a nossa contribuição com a nossa visão de mundo, com a nossa maneira de sentir e de colocar as coisas no papel. Claro, com uma influência ou outra daquilo que a gente lê, daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente colhe, mas não com a voz do outro, com a nossa voz. Então é um cuidado bem importante. Mas, sem sombra de dúvida, é um espaço extremamente livre, como deve ser, democrático, como deve ser, para que, na medida do possível, a gente alcance as pessoas, e as pessoas nos alcancem, e a gente alcance outros ídolos, pessoas que a gente admira, porque, como o Fred falou, na época da pandemia, em que ninguém podia sair de casa, o mundo se pautou por essas conexões virtuais, né, que, de alguma maneira, também nos salvaram, né? Acho que é um pouco disso. Isso. É isso mesmo. E essa questão mesmo, né, não sei se vocês concordam, porque tem uma amiga minha, muito simples, que ela dizia o seguinte, que nós hoje em dia, estamos uma mulher muito simples, e ela falava, nós estamos vivendo o tempo da fartura, porque tudo é muito, comparando com os tempos dela. Então, há muitos, 50, 60 anos atrás, para a gente ter um livro era muito difícil. Hoje, você pode ter muitos discos, muito livro, muita informação, muita roupa, muita comida diferente, então tudo é muito. E a gente vê, né, que as crianças hoje em dia, elas já parece que vai vir umas gerações aí com o cérebro, a mente preparada para o muito. Com o ouvido direito está ouvindo uma coisa, com o esquerdo outro, com o olho direito olhando uma coisa, com a mão essa fazendo. Então, parece que nós estamos mesmo nesse momento de tudo muito. Vamos ver lá na frente o que vai ficar, da hora que peneirar tudo, né? O que a gente vai fazer com esse muito que a gente está recebendo, né? Eu então acho que esse filtro é uma importante, luta, né? Então, agora, porque nós já estamos, nem parece, chegando para o final, eu queria que vocês falassem um pouco do livro de vocês e, se possível, lê alguma coisa do seu livro para nós, Márcio. Você começa, Márcio? Então vai, você. Fred, desculpa. Eu vou retomar essa fala da Thelma sobre a gente viver um período de fartura e eu vou discordar. A fartura, digamos, ela tem diferentes dimensões, uma dimensão física, material, e também essa fartura do mundo digital, ela é metafísica, ela transcende, ela está em outro plano, né? Então a gente, de fato, vive um excesso de informação, de coisas que chegam até a gente. Mas a gente não pode esquecer, e aí a gente traz para esse campo do social, que existem pessoas que não vivem essa realidade de inclusão digital, tem pessoas que passam fome. Então, assim, o muito, ele está dentro de um contexto, de uma bolha, né? Eu acredito que quem tem condições de vir até uma feira literária para usufruir de um bate-papo numa mesa, ir até a livraria comprar um livro, ele tá num contexto de privilégio. A gente não pode esquecer isso. Sem sombra de dúvida, então, privilégio. Isso é um contexto de privilégio. Então, assim, eu penso mais da seguinte maneira. Digamos que não seja a fartura, mas a gente vive, nesse momento, uma espécie de normalização dos privilégios. A partir do momento em que a gente se encontra, né, numa seara das nossas vidas, né, e que a gente olha para a nossa vida e vê o que tem,
aquilo passa a ser normal e comum, né? Então, nesse sentido, tudo que chega em excesso é para mais, né? Dentro do nosso campo de visão. Mas para aquele que está com fome, um pão de queijo é alimento, né? Então, assim, e acho que essa é a grande vantagem da poesia, sabe? Porque a palavra é para todos. A palavra é para todo mundo. Poesia é para todo mundo, né? Não é só para quem tem condição de comprar o livro. E nesse sentido, então, o mundo digital ele vai cumprir com uma função muito importante. Veja bem, então vamos falar aqui do nosso trabalho. Esse é meu último livro, né? A Escuridão Fez a Vela. Ele foi lançado aproximadamente, assim, veio ao mundo aproximadamente 14 dias. Né? Ele é um livro que foi gestado nos últimos 2 anos. É um trabalho cujo qual eu, enquanto pai dele, né, tenho muito carinho. Eu tive a honra de receber aqui na quarta capa comentários do Rafa, que estava aqui, né, é um dos curadores do festival, que é o Rafael Noli, né? E eu quero ler para vocês um poema que a Thelma leu e falou, poxa, eu gostei desse. Então, nesse sentido, é um poema que eu postei, inclusive, no Instagram também. Depois desse momento, nós vamos ter um momento ali de fora, nas mesas, para bater um papo, falar sobre literatura, falar sobre os livros que a gente trouxe, né, assinar alguns livros. Então, fiquem à vontade para nos acompanhar. Vamos ao poema. Ele se encontra na página 9. Vejo a luz acesa na casa dos outros. Olho para mim em luta, no útero que me tem, que me forma, que me faz. Voar se aprende no ninho. Acaricio as espáduas. A figueira tem folhas a menos, dedura o vento. Atrevimento puro seu grito. Em casa se aprende o lugar de cada coisa. O cenário de um teatro vazio que se preenche por dentro, escrito pelo desejo de se afirmar. Da minha janela, observo o casal sentado à mesa. Eles também podem ver as luzes da minha casa. Somos encenação? Do mundo ensaiando o arrojo, todo mundo ensaiando o arrojo. Sabe lá o que dizem? Ela nas louças, ele no telefone, todo mundo ensaiando a viagem. Logo, arrumarei as estantes, separando os livros por cores. Talvez você já tenha notado. Esse poema é para dizer que a vida secreta de dentro é um plano de voo. Esse poema é para dizer que a vida secreta de dentro é um plano de voo. Teremos dias ou anos para deixar a casa. Obrigado. Bom, e rapidinho falando um pouco sobre o meu livro, sobre o Sono dos Séculos, como já discutimos o título dele, Roubado, de Chico Buarque de Holanda. Espero que ele não brigue comigo por causa disso. Aliás, ele nem sabe que eu existo, então isso ajuda bastante. O livro foi publicado pela Laranja Original, que é uma editora de São Paulo. Ele se divide em 2 partes. Matriz, que eu gosto de pensar que são os poemas que me formam, os assuntos que me formam, e motriz, que são os assuntos que me movem. Então, ele é dividido nessas 2 partes, né? Eu vou ler para vocês um poema chamado Presença. Curiosamente, quando eu fiz a divulgação do livro, porque eu fiz assim pelo carinho de amigos e familiares que compraram e que me ajudaram com isso, e tive a chance de chegar em mãos de pessoas que produzem literatura, que estudam literatura. E, curiosamente, todas essas pessoas que não tinham, acho que acredito, se comunicado entre si sobre o meu livro, vinham comentar comigo sobre esse poema, que eles gostaram muito. Então, acho que nada mais justo com eles e com vocês de poder mostrar o poema. Foi o último poema que entrou no livro. Ele chama-se Presença. Ele foi feito por uma tia minha que faleceu em janeiro de 2022. O poema diz assim: enterrado o corpo, arrumado o quarto, aberta a cortina, doadas as roupas, guardadas as fotos, ela, ainda assim, permanecia. Feito esse vento que tantas vezes espalhou as folhas que varria. Que lindo. Muito lindo. Gente, que coisa linda, né? Eu sou suspeita a falar. A gente ainda tem 5 minutinhos, né?
Então, eu vou deixar... Para pergunta? Isso. Então, nós temos 5 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Fred ou para o Márcio, por favor, é só levantar o dedinho. Sim, por favor. Fred, o pensar filosófico alimenta a sua poesia? Ótima pergunta, ótima Mais pergunta. meia hora só, né? Vamos lá, vamos começar. Demais, muito, muito sim. Esse exercício da docência da filosofia acabou dialeticamente sendo uma espécie de exercício de incômodo, né? Lá na origem da filosofia a gente tem a máxima que a filosofia ela surge da admiração e do espanto, e a admiração e o espanto são matérias-primas do poeta também, né? Então aquela série de perguntas sem respostas que a filosofia vai levantando, né? Elas acabam sendo também uma espécie de expressão na poesia de tentativa não de resposta, mas de construção de novas perguntas, né? Eu penso, o meu gesto de escrita, ele caminha nessa direção, né? De que maneira, ao observar e levar para o papel aquilo que penso, sinto, observo e gostaria de escrever, de que maneira isso pode gerar naquele que lê mais interrogação, mais pergunta. Então não deixa de ser também um exercício. A leitura daquilo que a gente tenta escrever não deixa de ser também um exercício de pensamento filosófico, né? Então, de fato, a filosofia e os seus primórdios lá de espanto e admiração são grandes matérias-primas. Obrigado. Gente, mais alguém? Ali, por favor. Márcio, fazer poesia também é fazer medicina? Sim, professora. Sem dúvida alguma. Fazer poesia, eu acho que é uma das melhores formas de se fazer medicina, porque eu acredito que seja uma das poucas coisas que não há efeitos colaterais. E os efeitos colaterais, eles são sentidos de uma maneira que, assim, quando há, a gente até gosta deles, porque o incômodo por um poema não deixa de ser um efeito colateral, quando a gente esperaria encontrar algo leve, algo bom. Não, o incômodo é importante, o espanto é importante, a indignação é importante, tudo isso são frutos da poesia. A gente pode pensar como efeitos colaterais, mas não, às vezes eles são a própria intenção. Então, sim, é uma das formas mais nobres e talvez mais completas de se fazer medicina, que as pessoas precisam lembrar, né? Eu acho que receitar livro é muito melhor do que receitar remédio. Sim. Que ótimo. Então, nós estamos chegando, né, ao final da nossa mesa, do nosso bate-papo. Agradecer muito, muito a presença de todos vocês que vieram aqui prestigiar os poetas. E ouvir esse bate-papo muito descontraído, mas com questões bem interessantes para a gente pensar. E vamos fazer de novo o convite, né? Eles vão estar ali naquelas mesinhas de frente da livraria, com seus livros, com suas obras, para continuar esse bate-papo, trocar ideias sobre os livros deles e para fazer dedicatórias bem legais. Ele faz aqui umas bem legais nos livros para vocês. Então, a gente quer agradecer muito o FLIR Araxá por nos proporcionar esse encontro, agradecer ao Rafael, que nos convidou, né? E que a gente possa tornar isso tipo um hábito, né? Quem sabe o ano que vem estaremos aqui de novo, se todas as musas nos permitir. Então, isso. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos, né? Muito obrigado, Márcio, muito obrigado, Fred. Foi uma honra estar com vocês. Muito obrigado. Valeu, gente.